Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá, boas-vindas a quem está acompanhando a nossa imersão profunda de hoje. É um prazer enorme mergulhar em mais uma montanha de informações com vocês. Com certeza. Olá a todos. E o foco central desta nossa análise hoje é um artigo incrivelmente instigante chamado Liberdade de Consciência. Por que obrigar crianças a orar viola um dos direitos mais centrais de uma democracia? Esse texto foi escrito pelo PhD Jorge Guerra Pires. É um material bem denso. Muito denso. E, sabe, para dar o contexto completo e enriquecer ainda mais essa nossa visão, a pilha de fontes de hoje não se limita só a esse artigo. Nós também estamos analisando duas transcrições de entrevistas em vídeo que são bem reveladoras. Elas dialogam diretamente com esse texto, tipo, trazendo a teoria para o chão de giz da sala de aula. Exato. Uma delas é com a professora da Unicamp, a Ângela Soligo. Ela traça um panorama profundo sobre o que realmente significa a laicidade nas escolas. E a outra fonte é um relato real impressionante. Sim, o relato da Luana. Isso. A Luana, que é mãe de uma aluna que simplesmente se recusou a orar em uma escola pública municipal. Então, a missão dessa nossa imersão hoje é entender a fronteira exata entre religião e Estado no ambiente educacional brasileiro. É entender por que o ato de obrigar uma criança a rezar esbarra em questões constitucionais muito profundas. Mas, antes da gente entrar de fato nesse debate, é fundamental fazermos uma pausa aqui. Um aviso importante para quem está escutando a gente. Claro, manda bala. Como o material aborda temas que são muito sensíveis, envolvendo política, religião, projetos de poder de bancadas evangélicas e debates jurídicos, precisa ficar absolutamente claro que a nossa bancada não toma nenhum partido. Nenhum mesmo. A gente não adota uma postura nem de direita, nem de esquerda, nem religiosa, nem ateísta. Nosso objetivo é única e exclusivamente relatar de forma neutra as ideias e os fatos contidos nos materiais originais. É um exercício de compreensão das fontes, sem escolher lado. Certo? Vamos empacotar isso? Vamos lá. Porque o artigo do Jorge Guerra Pires começa com uma diferença crucial que quase ninguém nota. A diferença entre liberdade religiosa e liberdade de consciência. Eu confesso que, numa leitura rápida, parecem a mesma coisa. Uma linha bem rígida entre as duas. Pensa assim, quando a gente fala em liberdade religiosa, estamos falando do direito de um indivíduo praticar a sua fé livremente. De ir ao templo, professar a crença... Exato, sem ser perseguido. Mas e a pessoa que não tem fé alguma? É aí que tá. O cidadão que é ateu ou agnóstico, se ele for forçado a orar na escola, isso não viola a liberdade religiosa dele? Porque ele não tem religião para ser violada. Perfeito. O que está sendo esmagado ali é a liberdade de consciência dele. A consciência é o conjunto de princípios do indivíduo. A liberdade de consciência é o guarda-chuva maior. E o artigo menciona o jurista sobre isso? Não menciona? Sim, cita o desembargador Ricardo Dipp. Ele classifica essa imposição como uma violência ao foro íntimo. Obrigou a agir contra os pensamentos íntimos, você quebrou um direito incondicional. Violência ao foro íntimo é uma expressão muito forte. Mas assim, a gente sempre ouve aquele argumento de que a oração na escola pública é opcional. É o grande mito, né? Sim. Dizem que a criança só precisa ficar quieta no canto, que é inofensivo. O que é fascinante aqui é entender a dinâmica real dentro de uma sala de aula. O artigo destrói essa ideia de prática opcional.
Uma criança no ambiente escolar não tem autonomia plena para exercer essa escolha. Lógico que não tem. Ela sofre uma pressão enorme da autoridade do professor e dos próprios colegas. A criança que não participa vira um corpo estranho ali. E isso nos leva direto para o nosso estudo de caso real, a história da Ana. Nossa, esse caso é muito representativo. Demais. A Ana tem 11 anos, é filha da Luana, que a gente comentou que é ateia e agnóstica, e a Ana estuda, ou estudava, numa escola pública municipal em Joinville, Santa Catarina. E durante aquela rotina da oração, ela simplesmente se recusou a levantar. Um ato puro de objeção de consciência. Mas a reação da professora foi dar um ultimato. Ou levanta ou vai para a secretaria. Exatamente isso, na frente de todo mundo. E a Ana escolheu a secretaria. Uma criança de 11 anos escolhendo a punição para manter a própria consciência. Sim, o constrangimento é absurdo. E lá na secretaria, ela foi atendida por uma psicóloga. A orientação da escola foi basicamente que ela estava fazendo tempestade em copo d'água. Um absurdo. Disseram que tudo se resolveria se ela apenas tivesse se levantado. O artigo analisa exatamente essa resposta da escola. Ele define essa atitude como um gaslighting cristão. Gaslighting. Inverter a culpa? Exato. Em vez de reconhecer a estrutura coercitiva, eles culpam a minoria que foi violentada. Fazem a criança achar que ela é o problema por quebrar a harmonia, e não a escola que impôs um rito num espaço que deveria ser laico. E olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Ou chocante, para falar a verdade. Do que mais aconteceu. A entrevista da Luana traz detalhes assustadores. Além dessa oração obrigatória, a mesma professora teria dito em sala de aula que se os pais batessem nos filhos como a Bíblia manda, Nossa. usando vara para corrigir, não existiria bullying nas escolas. Ignorando completamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA proíbe qualquer punição física. Sim, e não para por aí. O irmão mais novo da Ana, numa outra turma, recebeu cartilhas evangélicas sobre pecado e inferno dentro da escola. Isso ilustra o perigo de abrir concessões na laicidade do Estado. Começa com uma tradição inofensiva e vira uma doutrinação onde a pedagogia é substituída pelo medo do inferno. Mas quando a família foi questionar, o primeiro argumento que ouviram foi aquele clássico. Se não gosta da cultura da escola, é só mudar de escola. O famoso argumento do custo de saída, ou exit option na teoria política. O artigo foca bastante em desmontar isso. A escola pública não tem um dono cultural, não pertence à maioria religiosa. Ela pertence ao Estado. E o Estado é laico pelo artigo 19 da Constituição. Exato. E exigir que a família procure uma escola privada quando não tem recursos financeiros é socialmente assimétrico. É muito injusto. É cobrar pedágio por um direito fundamental. É quase como privatizar o espaço público para quem pensa igual. Aí, a segunda desculpa que sempre aparece é: somos um país de maioria cristã, logo a maioria dita as regras. Se conectarmos isso ao panorama geral, isso revela um profundo desconhecimento sobre o que é uma democracia constitucional. Como assim? A democracia moderna não é um majoritarismo absoluto. Não é só a vontade da maioria esmagando o resto. Ela é limitada pelos direitos fundamentais e humanos das minorias. Isso está no artigo 5º. Então, mesmo que 90% concorde com a oração, o Estado não pode endossar isso. De jeito nenhum. O Estado não endossa uma profissão de fé só por causa da maioria. Direitos não se votam em enquete de popularidade. Entendi. Mas aí o pessoal costuma apelar para o próprio texto da Constituição, o tal do preâmbulo. O preâmbulo. Sob a proteção de Deus. Isso. A galera usa muito isso para justificar ritos religiosos. O STF já não falou sobre isso? Falou e já definiu isso de forma muito clara. O artigo lembra bem desse detalhe jurídico. O STF julgou que o preâmbulo não tem força normativa. Não cria obrigação nenhuma. Nenhuma. Ele é apenas o que os juristas chamam de pêndulo poético. Reflete o sentimento da época, mas não anula os artigos reais que protegem a laicidade. O pêndulo poético não ganha da regra do jogo. Pêndulo poético. Adorei esse termo. Bom, e trazendo um pouco do que a professora Ângela Soligo aponta na entrevista dela. Ela destaca que isso tudo não é um acidente, sabe? Não é um caso isolado de uma professora que se empolgou. Não, ela diz que é um projeto político evidente de ocupação de espaços.
Escolas, conselhos tutelares, todo por uma vertente fundamentalista de contornos bem absolutistas. É uma tentativa de corroer o Estado laico por dentro. Mas e aí, quais são as consequências para as escolas que permitem isso? O artigo fala de punições reais. Fala assim: qualquer cidadão pode fazer uma representação ao Ministério Público. O MP, então, pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI. Isso derruba as leis municipais, né? Derruba. Escolas e câmeras municipais podem sofrer multas pesadas. E tem mais. Os diretores que permitem essas violações podem responder por desvio de finalidade. E podem até sofrer exoneração. Perdeu o cargo mesmo. Exatamente. A lei tem ferramentas para agir. Lendo sobre tudo isso, a entrevista cita um paralelo histórico que eu achei fascinante. O caso da Madeleine Murray O'Hair, lá nos Estados Unidos. Um marco na jurisprudência, sem dúvida. Sim. Para quem não conhece, foi uma mãe que foi até a Suprema Corte Americana, lá nas décadas passadas, para proibir a oração obrigatória nas escolas de lá. Ela enfrentou um ódio público extremo. Foi chamada de a mulher mais odiada da América. E mesmo assim ela conseguiu. A atitude firme dela, igual a da Luana aqui no Brasil, mudou a regra para o país inteiro. Garantindo a liberdade de consciência para as futuras gerações. Então, o que tudo isso significa? Amarrando todos esses conceitos do artigo e das entrevistas. Significa desmistificar o Estado laico. A escola laica não é uma escola ateia. Ela é um espaço de neutralidade estatal focado no saber científico, na convivência plural. Forçar a oração é impor uma monocultura. É esmagar o direito inalienável do indivíduo de ter o seu foro íntimo respeitado. E por que isso importa para quem está ouvindo a gente hoje? Importa porque a proteção dessas liberdades hoje é a garantia de amanhã. Garante que ninguém, independente da crença ou da falta dela, seja tratado como cidadão de segunda classe pelo Estado. A laicidade protege todo mundo. Se a escola é neutra, ela não oprime nem o cristão, nem o judeu, nem o umbandista, nem o ateu. Exato. Isso levanta uma questão importante, algo para nossa audiência pensar um pouco. Qual seria? Nossa, se aceitarmos passivamente que o Estado terceirize a formação moral das crianças para a religião da maioria, ali dentro das salas de aula, estaremos nós preparando as futuras gerações para o pensamento crítico ou apenas treinando elas para a obediência cega a quem detém o poder momentâneo? Nossa! Uma provocação de peso para fechar nossa análise de hoje. Fica a reflexão. Com certeza. Quero agradecer demais a todo mundo que acompanhou essa imersão profunda até aqui. Continuem questionando, explorando os limites fundamentais que protegem a nossa vida em sociedade. Um abraço e até a próxima. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.